Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 3. Assim nos diz a poderosa palavra do nosso Deus. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos avançando na medida em que o tempo vai nos permitindo, em torno da epístola de Paulo aos Filipenses. Na noite de hoje, mais um outro texto, mais uma outra unidade, algumas outras verdades que serão ecoadas ou que devem ecoar aos nossos ouvidos, gerando mudanças genuínas em todos nós, fazendo com que eu e você venhamos romper com todos os laços de religiosidade e vivermos vida justa, íntegra e reta diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que todo cristão ou verdadeiro cristão, cristão genuíno, ele é por si só um adorador. Este não é orientado pelo que o mundo diz, não é orientado pelo que diz o seu próprio coração, mas este cristão genuíno, este cristão autêntico, ele é orientado pelo que diz o Espírito Santo do Senhor. Logo, ele não faz a sua própria vontade, ele busca satisfazer a vontade do seu Deus, mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que todo genuíno cristão, ou todo cristão autêntico, não se gloria nas obras de suas próprias mãos. Ele sabe que de nada valerá diante do Senhor Deus as suas boas obras. Todo cristão genuíno, todo cristão autêntico está consciente de que as suas melhores ações, as suas boas obras, elas estão enlameadas, elas estão sujas pelo poder do pecado. Logo, todo cristão genuíno nunca vai trazer a glória para si mesmo. A sua função, o seu desejo, a sua prioridade máxima é glorificar o seu Senhor. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisaremos ter em mente que todo genuíno cristão, todo cristão autêntico não confia em ritos religiosos, em cerimônias externas de realização humana. A sua confiança está voltada, centralizada, ancorada, alicerçada, enraizada em Deus. Nós iremos ver na noite de hoje um contraponto ao texto de Filipenses capítulo 3, verso número 2. Texto este que foi exposto no domingo passado. No domingo passado, o apóstolo Paulo falara aos nossos corações, através do texto em questão, acerca dos falsos mestres e a negação da suficiência de Cristo Jesus. Na noite de hoje, ele vai apresentar 3 outras características acerca da vida cristã, acerca das características que devem marcar um cristão genuíno. Mais precisamente, eu e você não podemos adentrar ao verso de número 3 sem termos em mente, mesmo que de modo resumido, aquilo que já for apreendido com base no versículo de número 2. Sendo assim, no domingo passado, a partir da temática os falsos mestres e a negação da suficiência de Cristo, apreendemos 3 importantes verdades. A primeira delas, os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se desprezíveis. Verso de número 2, primeira parte. Momento no qual o apóstolo Paulo é bem claro que acerca daqueles que negaram ou que negam a suficiência de Cristo Jesus, eu e você precisamos tratar tais indivíduos como seres desprezíveis. Eles são tidos por Deus não como obreiros que desfrutam das bênçãos, mas das maldições divinas. E todos aqueles que trilharem os seus caminhos, certamente não estarão trilhando caminhos abençoadores. Nós não devemos ter receios de
manter distância, excluirmos do nosso rol de amizades, do nosso rol de aproximações, aqueles que de alguma forma apregou um outro evangelho que não seja o evangelho centralizado na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chega a destacar na carta aos Gálatas, capítulo número 1, mesmo que desça um anjo dos céus e vos pregue um evangelho que vá além daquilo que nós temos anunciado, este ser angelical precisa ser tratado como maldito, amaldiçoado. Logo, eu e você não devemos manter qualquer tipo de contato. Eu e você não poderemos ser instrumentos para que tais falsos pregadores, tais obreiros desprezíveis, sintam-se confortáveis no convívio conosco, na condição de crentes autênticos, na condição de crentes genuínos. Uma segunda importante verdade destacada naquela noite: os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se maus obreiros. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do verso número 2. Estes, na medida em que negam a centralidade de Cristo Jesus, eles se constituem obreiros desaprovados por Deus. Eles não estão debaixo da bênção, eles estão debaixo da maldição divina. Logo, todos aqueles que trilham os seus caminhos estão à semelhança deles, cavando com as próprias mãos o buraco do próprio fracasso. São obreiros fraudulentos, são maus obreiros. E eu e você não devemos nos iludir com a grandiosidade de seus respectivos ministérios, com a grande quantidade de pessoas que seguem esses obreiros, que negam a suficiência de Cristo Jesus, da obra salvífica de Cristo Jesus. Eu me lembro que naquele domingo passado, uma das afirmações que fora feita fora justamente esta: nós precisamos somente de Cristo Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa, é somente de Cristo Jesus. O que a minha vida, a tua vida, em todos os setores da nossa existência precisa, no seu sentido mais pleno, não é de outra coisa a não ser de Cristo Jesus. Qualquer obreiro, qualquer proposta que vá além desta caracterização deve ser considerada como uma proposta ruim, uma proposta má. Este obreiro deve ser considerado como um mau obreiro, não um obreiro aprovado pelo Senhor. Mas também nós vimos, naquele último domingo, que os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, abrem caminho para falsos ensinos quanto à salvação. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 2, última parte. Momento no qual, dentre tantas verdades destacadas, uma delas fora justamente esta: qualquer proposta que nos chegue aos ouvidos, apontando que para recebermos a bênção de Deus, nós precisamos de Jesus e a campanha de Daniel de 21 dias. Nós precisamos de Jesus e a pá do construtor prudente. Nós precisamos de Jesus e o lenço ungido. Nós precisamos de Jesus e os 12 portais do ano, aludindo aos 12 meses do ano. Nós precisamos de Jesus e do chapéu do apóstolo e coisas do tipo. Qualquer proposta que negue a centralidade, a suficiência de Cristo Jesus, deve ser tratada por mim e por você como algo que não é aprovado por Deus, como algo que deve ser rejeitado pelo Senhor, como algo desprezível. E por que disso? Porque nós tratamos a centralidade de Cristo Jesus como sendo algo inegociável. Nesta vida nós não negociamos muitas coisas, mas a mais importante coisa a não ser negociada em nossa vida não deve ser outra coisa a não ser a centralidade de Cristo Jesus em todos nós. E na sequência, o versículo número 3, momento no qual o apóstolo Paulo vai contrapor os argumentos do versículo número 2, apresentando-nos 3 características que de alguma forma identifica o cristão autêntico. Logo, eu não poderia dar a esse texto outro tema a não ser este: as características do cristão autêntico. E à luz desse texto, quais são as características? A primeira delas: o cristão autêntico tem como característica ser um adorador movido pelo Espírito Santo. Onde é que está isso no texto?
versículo número 3, primeira parte. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Como é que o apóstolo Paulo começa o verso número 3? O apóstolo Paulo começa o verso número 3 a partir de uma conjunção explicativa. Ele vai explicar o que, pastor? Ele vai explicar aquilo que ele disse no finalzinho do versículo de número 2. No final do versículo número 2, ele é categórico em dizer: acautelai-vos da falsa circuncisão. Que falsa circuncisão era esta? Mais precisamente, os judeus religiosos, na época do apóstolo Paulo, diziam que era necessário Cristo Jesus, mas também era necessário se circuncidar. O que era a circuncisão? Era o corte do prepúcio do órgão genital masculino. À luz de Gênesis capítulo 17, o rito da circuncisão, mais precisamente ainda nos dias de Abraão, nós temos um rito a marcar a iniciação na família da fé. Mais basicamente, somente os homens. Mais precisamente, ao 8º dia de nascido, todos os machos, todos os homens deveriam ser circuncidados. As mulheres não precisavam ser circuncidadas. Elas estavam representadas nos homens da família. Aquele lar que havia somente mulheres, aquelas mulheres estavam representadas nos homens da comunidade. A verdade da qual eu e você não podemos escapar, à luz daquilo que o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, é que acima da circuncisão na carne, de um corte, de uma incisão no corpo físico, havia uma circuncisão mais elementar, mais importante, a circuncisão do coração. E é justamente essa circuncisão do coração que está em destaque no texto em questão. Ele no versículo 2 disse: Igreja dos Filipenses, tomem cuidado com o falso discurso acerca da falsa circuncisão. Lembre-se que nós precisamos tão somente da pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira circuncisão. Em outras palavras, a verdadeira mudança de alma, um selo, uma cisão, um corte na alma, no coração. Mais precisamente está embutido aqui a ideia de mudança de vida, mudança de comportamento. É como se ele quisesse dizer o seguinte: do que nos valeria termos uma cisão no corpo físico e não termos um coração verdadeiramente rendido ao Senhor? Logo, na sequência, ele vai fazer um alerta, chamar a atenção dos crentes filipenses com os seguintes dizeres: não se esqueça, igreja dos Filipenses, que na verdade nós é que somos a circuncisão. No seu sentido mais pleno, nós quem? Nós que reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus. O texto é claro em trazer um desdobramento desse senhorio. O que diz o texto? Início do versículo número 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Os falsos mestres diziam que Jesus não era suficiente. A graça de Deus salvífica não era capaz de gerar salvação por si ou em si mesmo. Era necessário fazer a parte, cada um fazer a sua própria parte. Chama a sua atenção para um detalhe. A palavra louvor, que comumente nós utilizamos, tem a finalidade de reconhecer os feitos, as obras, o poder imensurável de Deus. Já a palavra adoração, que é a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, no início do versículo de número 3, de Filipenses capítulo 3, traz a ideia de intimidade com Deus. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: nós, igreja dos Filipenses, somos aqueles que verdadeiramente pertencemos a Deus. Não porque nós trazemos um corte na nossa carne, não porque nós estamos de alguma forma em consonância com uma cisão no nosso corpo físico, mas porque o nosso coração busca, em termos de priorização, a intimidade genuína, verdadeira com o Senhor Deus. A expressão adoração que aqui aparece, ela é de natureza religiosa. E aí convém que eu e você tenhamos em mente que a nossa adoração a Deus, ela não se estende aos marcos delimitadores desse templo.
A nossa vida de culto ao Senhor não se restringe a esses poucos minutos que ficamos reunidos, seja na quarta-feira no estudo bíblico, na sexta-feira na reunião de oração, numa escola bíblica dominical aos domingos ou nos cultos à noite nos domingos. O nosso culto vai além dos marcos delimitadores da igreja. Mais precisamente, todo verdadeiro cristão, todo cristão autêntico é alguém que adora ao seu Senhor, mais precisamente a Cristo Jesus, movido pelo Espírito Santo. Pastor, tem como deixar isso mais claro? Tem. Não é eu e você que definimos o modo como nós vamos adorar a Deus. Não somos nós que estipulamos as regras do jogo. Na verdade, se nós somos cristãos autênticos, nós obedecemos às regras que nos foram impostas. E nós, como cristãos autênticos, nós inevitavelmente reconheceremos que as regras do jogo, que aquilo que nos fora dado em termos de orientações, é o melhor dos mundos possíveis para todos nós. Um cristão autêntico é alguém que é dirigido, orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Não é orientado pelo que o mundo diz, não é orientado pelas leviandades do próprio coração, não é orientado por achismos, é orientado pelo que diz o Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor fala ao nosso coração a partir das sagradas Escrituras. Certamente o Espírito Santo pode usar sonhos, o Espírito Santo pode usar as nossas experiências do dia a dia, nas nossas movimentações diárias adversas, mas todas as nossas experiências religiosas precisam passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois pelo texto bíblico é que o Espírito Santo do Senhor fala ao nosso coração. Se isto é uma verdade, pelo que parece é à luz das Sagradas Escrituras, é por causa disso que nós somos altamente criteriosos com as músicas que nós cantamos num culto público, numa reunião solene. Porque no final das contas, nós estamos em adoração, numa busca de intimidade com aquele que é a razão da nossa vida, e nós não podemos nos achegar diante dele com palavras que não estejam ancoradas nas Sagradas Escrituras. É por causa disso que tem determinadas músicas que se tocam em determinados ambientes eclesiásticos, mas não se pode tocar em uma igreja verdadeiramente centralizada em Cristo Jesus. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Como cristão autêntico que nós dizemos que somos, nós não podemos ir onde nós queremos ir. Nós não podemos comprar o que nós queremos comprar. Lembre-se de uma coisa. Se você frequenta ambientes que não são aprovados por Deus, mesmo que você saiba fazer distinções, indiretamente é como se você estivesse abalizando aquele cantor, abalizando aquele contexto eclesiástico, aquele evento. A não ser que você não seja um cristão autêntico. Aí é outra coisa. Mas um cristão autêntico, genuinamente cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. E certamente o Espírito Santo do Senhor não vai te levar, te conduzir por caminhos que não são aprovados nas páginas das Sagradas Escrituras. Como é que eu digo que eu sou um adorador de Deus, habitado pelo Espírito Santo, mas eu não produzo as obras, ou mais precisamente, os frutos do Espírito? E quais frutos são estes? Gálatas 5, 22 a 23. Eu vou apenas citar, apenas a título de ilustração. Nós somos cristãos autênticos, sim ou não? Somos. Então nós adoramos a Deus movidos pelo Espírito Santo. Nós vivemos vida dirigida pelo Espírito Santo. Nós não falamos, nós não fazemos, nós não vestimos nada, nós não fazemos simplesmente nada que não seja ou que não esteja debaixo da divina iluminação do Espírito Santo do Senhor. Quais frutos são estes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós somos verdadeiramente cristãos autênticos, sim ou não?
Claro que nós somos. Então precisamos revelar os frutos do Espírito. E aí a pergunta que surge é: que Espírito orienta você? Que Espírito está por detrás da tua adoração? No final das contas, eu e você precisamos ter em mente que nós adoramos aquilo que nós priorizamos. E muitos têm adorado a muitas coisas, menos ao Cristo redivivo. Em segundo lugar, na noite de hoje, o cristão autêntico tem como característica gloriar-se nas obras de Cristo Jesus. Olha o que está isso no texto, segunda parte do versículo número 3. Acompanha comigo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, segunda parte, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Todo cristão genuíno, autêntico, todo indivíduo que vive vida cristã verdadeira, ele está consciente de que não há nada nas obras de suas mãos, no trilhar dos seus passos, que lhe torna merecedor de glória alguma. É um indivíduo que não depende dos seus ritos religiosos. Ele não se gloria nos seus feitos religiosos, naquilo que ele faz. O verdadeiro cristão não tem motivo algum para se gloriar em si mesmo. Lembre-se de uma coisa: eu e você, se praticamos alguma coisa boa, se alguma coisa de bom em mim, se alguma coisa de bom em você, não vem de nós mesmos. Em nós só conseguimos produzir coisas ruins. Qualquer boa atitude, qualquer atitude positiva diante dos homens, sobretudo diante dos homens, só fora possível por causa do exercício da graça de Deus sobre todos nós. Eu e você, por nós mesmos, deixados ao nosso bel prazer, jamais conseguiríamos praticar uma obra boa qualquer. O cristão genuíno, autêntico, ele está consciente disso. Pastor, tem como ser mais claro? O cristão autêntico, ele não se gloria no fato de que ele é um visitador. O cristão autêntico, ele não se gloria no fato de que ele é muito dado a ser um assistencialista, socorrer os necessitados. Um cristão autêntico, verdadeiro, genuíno, ele não se gloria em outra coisa a não ser no fato de tornar Cristo Jesus conhecido. Uma das minhas afirmações no domingo passado, e ela precisa voltar mais uma vez na noite de hoje em especial, é que tudo em nós precisa apontar para a pessoa de Cristo Jesus. De fato e de verdade, fé sem obras é uma fé morta, mas as nossas obras revelarão de alguma forma a nossa fé. Tiago, capítulo número 2, nos diz isso. A verdade da qual eu e você não podemos esquivar é que eu e você fazemos o que fazemos não para sermos salvos. Eu e você fazemos o que fazemos porque nós já fomos salvos. A nossa glória é fazer Cristo Jesus cada vez mais conhecido. O objetivo, a meta, a característica primordial de todo genuíno cristão, de todo cristão autêntico, é se sujeitar ao senhorio de Cristo, fazendo com que Cristo Jesus seja cada vez mais glorificado, cada vez mais engrandecido. Logo, penso eu que já posso trazer aqui uma possível aplicação prática que se ecoa desse texto. As pessoas que convivem com você diariamente se sentem estimuladas a se aproximarem mais de Cristo, ouvindo você, vendo as suas ações, experimentando do mesmo ambiente que você, fazendo as coisas que você faz. As pessoas que convivem diariamente com você se sentem estimuladas a buscarem mais intimidade com Deus, mais comprometimento com as Sagradas Escrituras, mais vida dedicada ao Evangelho, ao bom Evangelho de Cristo Jesus. O cristão autêntico é um sujeito cujos feitos apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Pastor, tem como ser mais claro? Todo cristão genuíno é um sujeito vazio de si mesmo. Logo, o cristão genuíno, o cristão autêntico, ele não é arrogante. Ele sabe se colocar no seu lugar. É um sujeito sempre muito dado, muito prestativo, muito cordial. Por quê? Porque ele sabe de que ele mesmo, por si só, nada vale.
As suas melhores características, elas estão enlameadas pelo poder do pecado. Logo, é sempre alguém que fala mais alto do que os outros? Não. É sempre alguém que ouve mais do que fala. Por quê? Porque é alguém consciente de que no final das contas, os seus melhores conselhos, as suas melhores orientações, não vêm dele mesmo. Vem de Cristo. E que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras. E ele aguarda o momento certo, o tempo oportuno, a ocasião apropriada para trazer as orientações necessárias, oportunas, urgentes ao coração da igreja, ao coração do seu irmão, ao coração dos seus familiares, ao coração das pessoas que fazem parte da sua trajetória de vida. O cristão autêntico tem como característica gloriar-se nas obras de Cristo Jesus. Tem como ser ainda um pouco mais claro, cuidado com os elogios. No final das contas, não há nada de bom em nós. Se alguma coisa boa nós fazemos por causa da graça de Deus em nós. Todo elogio, no seu sentido mais pleno, traz consigo um terreno escorregadio. De alguma forma, nós precisamos reconhecer a importância das pessoas próximas a nós. Mas nós precisamos fazer isso de modo bastante contido, para que eu e você não venhamos nos perder nas leviandades do nosso coração. O nosso coração gosta de se autoexaltar. O nosso coração gosta de ser aplaudido. O nosso coração gosta dos holofotes. O nosso coração gosta de destaque. Quando, na verdade, o verdadeiro cristão, o cristão autêntico, ele não está procurando a glória de si mesmo, mas a glória de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, o cristão autêntico tem como característica a firme decisão de não confiar em feitos religiosos. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E agora a terceira parte. E não confiamos na carne. De acordo com a filosofia religiosa que vigora no mundo, desde Gênesis capítulo 3, e que adentrou a história da humanidade, Deus ajuda quem faz a sua parte. Isso, à luz das Sagradas Escrituras, é um engodo, é um engano. Lembre-se de uma coisa, não há nada em nós que nos torne merecedores de alguma coisa boa da parte de Deus. Nós só merecemos uma coisa da parte do Senhor: a sua ira, a sua justiça, a nossa condenação eterna. Qualquer coisa boa em mim é Cristo Jesus agindo em mim. Qualquer coisa boa em você é Cristo Jesus agindo em sua vida. E qualquer coisa ruim em nós, somos nós mesmos. Nós conseguimos produzir e produzimos com afinco coisas que não são aprovadas pelo Senhor Deus. Biblicamente falando, não há nada de bom em nossa velha natureza carnal. Quando o apóstolo Paulo destaca aqui no finalzinho, e não confiamos na carne, em outras palavras, ele está a indicar a nossa velha natureza. O que é que de bom poderíamos extrair da nossa natureza adâmica? Toda a nossa natureza adâmica aponta para coisas que não são aprovadas pelo nosso Deus. O verdadeiro cristão, portanto, ou o cristão autêntico, é o indivíduo que não confia em si mesmo, mas confia em Cristo Jesus. Não é em vão, portanto, a declaração de que no que diz respeito à nossa velha natureza adâmica, nós não podemos confiar nela. O cristão autêntico sabe das suas limitações. O cristão íntegro, reto e justo diante de Deus, um verdadeiro cristão, sabe reconhecer os seus limites. Sabe até onde pode ir, sabe a hora de recuar, sabe a hora de avançar. E quando ele avança, quando não deveria ter avançado, quando ele recua, quando não deveria ter recuado, ele cai diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor Deus perdão pelos seus pecados. É alguém que depende mais do seu Senhor do que da força do seu próprio braço. Penso eu que já posso trazer aqui uma outra aplicação prática. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado as suas forças?
a sua esperança, a sua motivação, a sua garra, a sua disposição. Entenda que todo cristão autêntico tem como característica a firme decisão de não confiar em feitos religiosos. Pastor, tem como ser mais claro? Deus nos abençoa, não necessariamente porque nós oramos. Deus nos abençoa não necessariamente porque nós lemos as Sagradas Escrituras. Deus nos abençoa não necessariamente porque eu e você estamos semanalmente na igreja. Existem pessoas que vão passar desta vida para outra e nunca fizeram parte de uma igreja institucionalizada. Mais importante do que estar num ambiente institucionalizado, que eu e você denominamos como igreja institucionalizada, mais importante do que isto é estarmos em Cristo Jesus. E não é de se estranhar, meus amados irmãos, que muitos, mas não são poucos, estão na igreja física, mas não pertencem à igreja espiritual. Logo, eu cumpro o dever na noite de hoje com muita humildade e muito temor de Deus, diante do Senhor, alertar a todos aqueles que podem me ouvir e entendem aquilo que está sendo dito. Cuidado, cuidado com os teus feitos religiosos, cuidado com as tuas práticas religiosas. Religião não salva, o que salva é o bom evangelho de Cristo Jesus. Vida com Deus, vida de intimidade com o Senhor, que independe desses ritos religiosos. Estas coisas têm o seu valor, têm a sua importância, mas não deve ser considerado como um álibi em nosso coração e nos levar a pensar que porque nós estamos aqui semana após semana, nós merecemos alguma coisa da parte de Deus. Não. No final das contas, meus amados irmãos, Deus nos deu o seu melhor. Romanos capítulo 5, verso número 8, quando nós ainda éramos pecadores. Certamente eu e você não podemos negar que o caminho da bênção é o caminho da obediência, mas eu e você obedecemos, porque já recebemos a bênção maior de ter os nossos olhos abertos, o nosso coração estremecido pelo poder do Evangelho, um coração verdadeiramente circuncidado. Todos aqueles que estão genuinamente em Cristo Jesus foram circuncidados, não necessariamente na carne, mas certamente foram circuncidados no coração. Tem como dizer isso com outras palavras? Um coração mudado, um coração rendido, um coração verdadeiramente disposto a servir ao seu Senhor e Salvador Cristo Jesus. Qual que foi o tema da exposição de hoje? As características do cristão autêntico. Quais foram as verdades destacadas na noite de hoje? 3 em especial. A primeira delas: o cristão autêntico tem como característica ser um adorador movido pelo Espírito Santo. Segundo lugar, o cristão autêntico tem como característica gloriar-se nas obras de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o cristão autêntico tem como característica a firme decisão de não confiar em feitos religiosos. Pastor, eu consegui compreender. O texto foi exposto e eu entendi, mas em termos práticos, quais são as aplicações práticas para a minha vida? Amanhã, levantar cedo, muitos afazeres ao longo dessa semana. O que foi dito na noite de hoje em termos práticos para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas: toda adoração que não é prestada a Deus se constitui em idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida, em minha vida, se constitui um ídolo. Como um cristão autêntico, eu e você, precisamos, cristãos autênticos como eu e você, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Logo, meus amados irmãos, nós não vamos onde nós queremos ir, porque nós temos temor de Deus. E nós não queremos avalizar aqueles que são obreiros maus, não aprovados por Deus. Nós não queremos dar, como bem destacou John Piper, a sensação para aqueles que estão a caminho do inferno, a sensação de satisfação. O sujeito está caminhando a passos largos para o inferno. Você precisa, na condição de um cristão autêntico, alertar a todas as pessoas ao seu redor de que vida com Deus é uma vida vivida com seriedade, dedicação. Segundo lugar,
A nossa glória é fazer Cristo Jesus cada vez mais reconhecido. Eu e você venhamos diminuir mais e mais, e Cristo Jesus aparecer mais e mais em nós e através de nós. Que o teu esposo, ainda esta noite, veja Cristo em você, minha irmã. Mais de Cristo em você. Meu irmão, que ainda esta noite, a sua esposa veja Cristo mais e mais em você. Que os seus filhos vejam Cristo em vocês. Que os seus colegas de trabalho vejam Cristo em vocês. Eu não sei o que você vai fazer essa semana. Eu não sei também o que eu vou fazer essa semana. Eu tenho um roteiro. Mas eu não sei ao certo o que vai acontecer. Independentemente de onde eu for e o que eu for fazer, as pessoas que conviverem comigo e contigo vejam Cristo Jesus em nós. Afinal de contas, a nossa glória é fazer Cristo Jesus cada vez mais reconhecido e glorificado. E para a gente encerrar, em terceiro lugar, todos nós estamos inseridos em ritos religiosos. Eles em si mesmos não têm validade alguma. Cuidado com a religião. O evangelho é vida com Deus. Cuidado. O que é o evangelho? O evangelho é uma terceira via. De um lado você tem a religião, que nos diz um amontoado de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Do outro lado, nós temos a libertinagem, que nos diz que nós podemos tudo. Nós podemos beber da 1 a 51, nós podemos frequentar os ambientes que nós queremos frequentar, nós podemos cultivar as amizades que nós queremos cultivar, nós podemos nos relacionar com quem nós queremos nos relacionar. Só que o evangelho não é nem uma coisa nem outra. O evangelho é a terceira via. Evangelho é vida com Deus. Evangelho é vida consagrada ao Senhor. O que eu faço debaixo de uma orientação. Quem é que me orienta? O meu Senhor. Quem é que deve te orientar? O teu Senhor. Quem é o meu Senhor? Quem é o teu Senhor? Basta você olhar os ambientes que eu ando. Você vai descobrir quem é o meu Senhor. Basta eu averiguar as tuas amizades. O que tu anda fazendo da tua vida fora daqui? E eu descobrirei quem é o teu Senhor. Cuidado. Só existe salvação servindo a um único Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Cuidado com a religião. Cuidado com os engodos da religiosidade. Vida com Deus para todos nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Pela oportunidade que temos de aprender mais e mais sobre o Senhor. Perdão, ó Deus, pelos nossos muitos pecados, pelas nossas muitas faltas. Sê conosco. Jamais venha se apartar de nós a tua graça, a tua misericórdia. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Na certeza, Deus, de que nada é por acaso. Nós oramos e te louvamos. Amém e amém.